Estamos Tá, aqui em mais uma live. Estou vendo um monte de gente que entrou aqui, super feliz. Tem muitas pacientes, amigas, que bom, né? alunos que estão Então, entrando. E tem gente aqui, como a Márcia, que é uma paciente minha, que mora em Fortaleza, ela participou de todas as lives, ficou muito feliz. que legal, né? A Meu do pai entrou, tô Lopes, vendo aí. que É, legal! Muita gente mesmo aqui. E E é bem interessante porque a gente começou a fazer essa live pensando nos nossos pacientes, né? A gente não achou que ia ter tanto aluno, tanta pergunta, e pois a é, gente teve que acabar se aprofundando bastante em artigos científicos para responder esses alunos, né? De é forma que a verdade. gente conseguisse dar um respaldo. Olha, a doutora Juliana Guimarães, muito fofa, que Olá, bom você estar Ju, aqui, tudo Ju. bom? Márcia, então, de forma que a gente pudesse contribuir com o trabalho de vocês no consultório. Tem muita gente perguntando se a gente vai fazer curso, e eu tenho um curso chamado Dentista Empreendedor, e tenho conversado até com a Dani, né? Não tinha passado sobre a nossa cabeça. Eu tinha pensado, na verdade, em pôr esse dentista empreendedor para frente, mas agora a gente está até pensando de tantos pedidos que tem desse curso, a gente está começando a pensar em fazer um curso para passar toda a nossa experiência clínica, tanto a minha como a dela, né? Para os alunos que queiram participar. Mas ainda está em construção, tá? Exatamente. Vamos construindo, porque a jornada é grande. A jornada é grande, a responsabilidade também. A gente vai falar, a gente fez muitos cursos fora do Brasil, aqui no Brasil, com muitas pessoas de muito nome. A gente dá aula e tudo isso acabou contribuindo para que a gente chegasse até aqui, né? Eu tenho Com usado certeza. bioestimuladores há alguns anos, né? Até porque a escola onde eu fiz uma especialização ela é muito voltada para bioestimuladores. Carol, enfim, a Dani também é uma mestra aí dos bioestimuladores, usa muito. Então Pois a gente vai é. contar tudo que a gente sabe para você. Segredos, não segredos, tudo que vocês perguntarem, nós vamos abrir. É. Nós estamos aí nessa maratona, né, de bioestimuladores, que é uma coisa que é um assunto que está muito no momento, né, que está muito em alta, né, que é um assunto do rejuvenescimento facial, mais natural, né? E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de hidroxiapatita de cálcio. Nós vamos voltar a esse assunto polêmico, né? Que não é tão Pois é, polêmico. Eu diria para vocês que tem a escola que fala, olha, não pode usar dessa forma em tal região, e a outra escola que ela vai lá e testa, e ela estuda, e ela cria possibilidades com materiais existentes, ela olha o mercado, ela olha o que está acontecendo fora do país, e ela traz para cá. E a gente foi atrás desses estudos científicos. exatamente. Eu vi, é assim, até você testar, nada vai acontecer. Se alguém não tivesse testado, muita coisa não existiria hoje. É Então, com verdade. certeza, tem pessoas que vão lá, dão a cara a tapa, batalham, colocam aquilo no dia a dia, estudam os resultados e acabam agregando muito para todos nós, dentistas, profissionais da área de saúde, esteticistas não biomédicos, farmacêuticos, que mexem com harmonização orofacial, né? É, Então, acho que a gente vai começar a nossa aulinha, né? Vai ficar vamos gravado, e aí também quem não assistiu vai poder depois assistir, né? Quem tiver dúvida, né, pode já ir mandando mensagem, a gente vai responder, né, Lu? Vamos tentar clarear um Sim, pouquinho sobre a todas as dúvidas hidroxiapatite. sobre a hidroxiapatita de cálcio. Pois é. Então, Então, vamos lá, vamos vamos. começar. Eu vou perguntar para você o que é a hidroxiapatita de cálcio, do que ela é composta. Conta aí para todo mundo. Então, a hidroxiapatita de cálcio é um dos bioestimuladores de colágeno, né? E ela pode ser usada em duas versões, né? Ela pode ser usada como tanto como bioestímulo
de colágeno puro ou como a parte de preenchedor e volumizador, né? Ela é um produto formado por 30% de hidroxapatita de cálcio. E os outros 70% é um gel carreador, que é a carboximetilcelulose, né? E esse é um detalhe super importante, né, Dani? Porque os 30% de hidroxiapatita de cálcio, você hiperdiluindo ou não hiperdiluindo, ele vai ser o mesmo. E os Exatamente. 70% desse gel carreador, ele vai formar o volume, vai volumizar no início, depois ele vai ser reabsorvido e é onde a hidroxiapatita de cálcio vai estimular a produção de colágeno. Então, são duas coisas que não vão mudar essa proporção, pelo menos no mercado que se tem é essa proporção. Né? A hidroxiapatita de cálcio é encontrada em duas empresas, né, que existe, que é o já trouxe aqui, ó. Pois é. O Renova aqui, Diamond, né, esse da aqui, Renova. deixa eu mostrar aqui para vocês, se dá para ver, da Inova Pharma, tá? Dá para ver a etiquetinha aí. E a outra, olha aqui. Sendo que essa aqui tem duas versões, com lido e sem lido, né? Exatamente. E a do Radies também. Ela tem duas versões. É o Duo e o Plus. E o Plus. Isso. Qual é a diferença entre um e outro? Só a quantidade. Um tem lidocaína, né? Que é tanto o Plus como o da Renova. O Plus tem lidocaína, né? E isso, o Duo não tem. E o Duo não tem. E o da marca da Renova, o azul tem lidocaína e o amarelinho, o douradinho lá, não tem lidocaína. Ele já vem assim, ó, Renova Diamond Lido, tá? Isso. Ele já Agora, vem qual dos dois você usa no seu consultório? Com lido ou sem lido? Olha, você pode... Vidibula, eles foram preconizados com lidocaína para você usar ele puro, direto, como preenchedor, volumizador. E o sem lidocaína, né, que é o outro, para você fazer a bioestimulação, você fazer a hiperdiluição dele. Mas, mesmo com embasamento científico, tudo, você também pode usar tanto um como o outro no consultório. Como nós somos da área que a gente pode anestesiar o paciente, eu compro o sem lido. Que você tem um custo um pouco menor, porque eu já vou usar esse anestésico, né? Então, e essa é a grande dica para todo mundo aqui, porque você vai pagar mais caro com lidos, você pode usar lido no consultório, né? É uma coisa que a gente tem no consultório. Então, eu também uso sem lido. Então, se você perguntar qual que a gente usa, eu e ela usamos a sem lido e acrescentamos a lidocaína. Exatamente. Com vaso ou sem vaso constritor, você usa a lidocaína no consultório? Tanto faz. Cientificamente também pode ser tanto com vaso como sem vaso construtor. Eu prefiro o sem vaso construtor quando você vai... para você, como é que fala? Quando você vai fazer anestesia do pertuito, tudo, eu prefiro usar sem vaso constritor só para a gente ficar atenta, né? Sempre a gente tem que ter o quê? Anestesiar o menos possível para você observar alguma... problema vascular, alguma coisa. Então, você sempre tem que estar atenta nessa parte, né? Então, eu uso sem lido, sem vaso constritor no meu consultório, mas pode usar com vaso ou sem vaso. Cientificamente, realmente, eu também não achei nada que falasse a diferença entre um e outro. Pode ser que tenha, mas eu não encontrei. E eu também uso sem vaso constritor. E um detalhe que eu acho que é uma dica muito importante, que no início a gente não sabe, para anestesiar o paciente, a gente já usa a cânula. E não anestesia só. Não sei o pertuito que você precisa, uma agulhinha, né? Mas, do contrário, você vai já... Toda a região que você vai preencher, tanto com bioestimulador, ou seja, como volumizador, você pode anestesiar. Caso o paciente esteja sentindo dor,
você pode anestesiar com cânula. E isso é um grande alívio para o paciente, porque proporciona mais conforto para o paciente. Porque pode falar. Não, eu ia te perguntar, pode falar. Não, porque a anestesia em si, ela já dá aquela ardidinha, né? Quando você injeta, que eu falo que é a dorzinha da A beleza, dor da tudo beleza. Ô, tem uma dor da beleza que ninguém gosta. que ninguém gosta. E a hidroxapatita, dependendo também da sensibilidade do cada paciente, que isso é individual, ela também tem uma ação dolorosa quando ela é injetada. Então, isso varia do limiar de cada paciente, né? Então, a gente tenta dar o conforto máximo, mas tudo dentro da segurança de ficar analisando o tempo inteiro o paciente. Bom, como o meu limiar de dor é baixíssimo, então eu sou a favor de anestesiar com cânula, tudo mais confortável para o paciente, para mim, porque se eu dor no meu paciente, você imagina em mim. Então, quando eu penso em mim mesma, que tudo dói, tudo fica roxo, então eu já acho que a gente tem que fazer o máximo possível para doer menos, né? E aí, Exato. Dani, quando que você usa o Renova Ligo, Renova Diamond ou Radiesse no seu consultório? Conta pra gente. Olha, a diferença o que acontece é o seguinte: o Radies ele tem uma quantidade de 25 ml, né, de 0,25 a mais do que o Renova Diamond, né? Que a seringa do Renova Diamond ela é 1,25 ml, enquanto a do Radies é 1,5. Então, assim, eu preconizo usar mais o Radies, mas também tem época que a gente está usando o Renova Diamond. Os dois são bem-vindos no consultório. Eu diria que é muito assim, procura e demanda, né? Na verdade, a gente vai quiser Exatamente. comprar um, não tem, a gente compra o outro. Porque se Exatamente. puder escolher, é assim, eu escolheria o Radiesse, não é porque é melhor ou pior, é simplesmente porque tem mais, tem 1,5 aqui, como Exatamente, uma ela disse, quantidade a né? mais. Mas, agora, se não tiver, vai o Renova, porque assim, é a mesma composição, só são as fábricas que são diferentes, né? Mas Exato. qual a indicação que você indica, como você indica isso para o seu paciente no seu consultório? Vamos contar aqui para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho. Todo bioestimulador com ação, porque como ele tem o hidroxapatita de cálcio, você tem que ter bastante experiência, bastante habilidade, porque ele é um produto que ele volumiza bastante o paciente. Então, ele tem uma resposta de preenchimento, de volumização muito boa. Só o que acontece? Você tem que estar com capacidade para aplicar, porque ele não é um produto que ele não tem a enzima que vai fazer aquela reversibilidade, né? Que vai diluir o produto. Então você tem que prestar bem atenção, ter um refinamento nessa mão para fazer essa parte de volumização. Então, assim, ele é muito bom e, ao mesmo tempo, quando o paciente ele já quer volumizar algumas regiões e precisa bioestimular, ele é um produto 2 em 1. Eu posso usar ele puro como volumizador e hiperdiluído como um bioestimulador. Então, ele é como é que fala? Um coringa, né? Um excelente produto para fazer esse 2 em 1. Agora, Pode sim, falar. se o paciente ele está inseguro, ele tem medo, não sabe o resultado do que quanto vai ganhar de volume na parte de volumizador, então eu não uso direto a hidroxapatita de cálcio. Você testa, primeiro pode testar ele com ácido hialurônico, se ele gosta, e depois você entra com a hidroxapatita de cálcio. Ou, se for um aluno, né, que ele está com medo, ele está inseguro, ele não tem a destreza também de aplicar esse produto, então a pessoa teria que ganhar mais confiança, mais habilidade, porque é um produto que requer um pouco mais de conhecimento, de habilidade, mas é um excelente produto, tanto para volumizar como para bioestimular.
Um fator que conta bastante aqui, quando a gente está oferecendo para o paciente um produto, já que nós temos outros que fazem uma ação semelhante, é o valor. Então, às vezes a gente tem que levar isso em consideração, né? O valor que a gente vai cobrar do paciente, né? E isso vai definir ali o que o paciente vai escolher. Porque Né? ele é O um que produto... você acha disso? Sim, ele é um produto, em termos de bioestimulação, um pouco mais acessível, né? Então, assim, a gente faz um planejamento e a gente vê, escutando o que o paciente quer, você vai oferecer as opções para ele, né? O prazo de durabilidade, tanto do Radies como do Diamond, em termos de bioestímulo e de volumização, ele é um pouco menor do que o Elancê, que tem de 2, 3 e 4 anos. 4 anos não está no Brasil, né? Mas O 4 anos não tem no ele Brasil. existe, mas no Brasil até 3 anos, né? Exatamente, até 3 anos. Então, assim, tudo vai depender da questão financeira também do seu paciente, né? Porque hoje a gente tem que dar possibilidades, né? Tem paciente Exatamente. que ele prefere um produto que, né, tem um nome grande no mercado, que ele confia, que ele já pesquisou e ele já vem até falando, eu quero colocar esse produto aqui. Tem paciente que você tem que abrir um leque de possibilidades para que caiba dentro do bolso dele, mas que ele possa ter bons resultados. Pode ser um prazo menor, né, de 1 ano, mas ele quer também se cuidar. Não tem ninguém que não queira se cuidar hoje, né, diante de tantas possibilidades. Exatamente. E o interessante desse produto também é você saber trabalhar com as diluições. Então, esse aqui, que é o Renova Diamond, que a gente estava falando aqui, que é da Inofarma, a gente tem que entender que a gente pode diluir muito semelhante ao Radiessa. Então, a diluição é semelhante. Então, você vai diluir 1:3 ou 1:4. Então, quando eu falo 1:3, eu estou falando do Renova, então eu estou falando de 1,25 mais 3 conteúdos do que tem na seringa. Como que a gente faz essa diluição? Vou contar aqui um pouquinho. Como que eu faço, e a Dani vai falar também. Eu até postei um trechinho, né, de eu fazendo esse estímulo, porque eu já faço isso há uns 4 ou 5 anos nos pacientes. É muito legal para paciente com acne também, melhora a qualidade dérmica. Então, você pega 2 seringas e você vai pegar o conteúdo dessa seringa. Vamos supor que é dessa aqui de 1,25. Então, eu peguei esse conteúdo. Vou pegar soro, solução anestésica, vou pegar, se eu estou falando aqui de 1:4, então vou pegar 1,25, né, que é o conteúdo da seringa. Vou pegar outra, vou colocar 1,25 de anestésico e vou colocar 3 de soro. Aí eu vou pegar então eu peguei 3 de soro, 1,25 não, 2,5 de soro, mais 1,25. Então, 1:3 eu estou falando aqui, não 1:4. Se for 1:4, você tem que aumentar ou mais um de anestésico ou mais uma medida de soro. Aí você transfere todo o anestésico e o soro para uma seringa, injeta tudo que você tem na seringa do Renova Diamond para a mesma seringa, e aí você vai manipular de uma para outra. E a gente sugere que depois você pega esse conteúdo, divida em 2 seringas, porque aí tem hemifácie direita, hemifácie esquerda. Isso se você estiver trabalhando com uma seringa só. Se você estiver com 2, fica uma para cada lado. E também eu não sei se você vai trabalhar pescoço, tudo isso você tem que dimensionar ali no dia de quanta flacidez essa pessoa tem, do quanto você tem que estimular esse colágeno. E quando você passa novamente para a seringa do Renova Diamond, ele te facilita por causa das marcações, facilita para você fazer essas injeções. Exato. E aí, Dani, como são essas injeções? Então, conta aí um pouquinho da técnica. A técnica, você pode, a melhor técnica é usando a cânula, né? Existe na teoria que você pode usar agulha, só que como esse produto você tem que usar na derme, né? Na derme, então o que acontece? Na hipoderme, no subcutâneo, né? Você vai aplicar, então, se você for ficar aplicando com a agulha, fica muito dolorido para o paciente. Então, você fazendo com a cânula, você só faz o pertuito e depois você vai
caminhando com a cânula, né? E colocando em pequenas quantidades, tomando cuidado com a retroinjeção, porque este é um produto que volumiza bastante. Então, assim, tem que ficar sempre atento, porque você vê o que deu um volume maior naquela região, você já tem que entrar com uma massagem rigorosa. Então, tudo que você conseguir fazer no momento, não pode deixar tardiamente, né? Porque aí você vai ter um aumento muito grande daquela região, né? Então, você E aí vai começa... outro grande segredo que a Dani falou aqui. Repete aí, Dani. Que é, ó, no final ela falou o seguinte: você coloca um pouquinho menos. Porque se você colocar Exatamente. como se você estivesse fazendo com ácido hialurônico, pode ser que depois volumice demais. Então é um É, pouquinho menos. coloca sempre um pouquinho menos para deixar quem, porque ele já vai ganhar um ganho dérmico, Já um ganho de também. espessura grande naquela região, né? Então, assim, ele tem que ficar sempre atento, vendo quando é em relação a bioestímulo, tem que espalhar mais pontos, né? Quando a relação de volumização, tem que ficar sempre atento. E também, quando você está aplicando, ele causa bastante edema nos pacientes. Esse edema pode ser no momento e edema tardio. Então, a gente tem que estar sempre atento na quantidade e observando esse paciente. É, exige bastante técnica, mas depois que você pega a técnica é tranquilo. É, Então, assim, é questão de você realmente fazer um curso e se aprofundar. Acredito que quando você começa, você fica com um pouquinho de receio. Depois, gente, é uma delícia trabalhar com esses produtos. Porque eu vejo que o aluno, ele se perde muito na hora que ele vai hiperdiluir, pega uma cânula e pega outra, pega a torneira, e ele se perde um pouco. Na hora que esse processo se torna automático, então você consegue realmente levar essa técnica adiante e tenho certeza que você vai se apaixonar por ela. Uma outra questão é a cânula, né? Muita gente usa a cânula 25G, nós usamos a 22. Né? Existem estudos falando sobre o uso de cânulas, assim como a Dani falou das agulhas, as cânulas, a 22G, existem estudos falando que essas cânulas, elas perfuram mais vasos do que a 25G do que a 22G. Então, eu sugiro que você utilize mais a 22G, até porque entope menos. E esse produto tem que estar sempre manipulando. Então, você preparou. Se você preparou antes, aí você vai anestesiar, vai perder um tempo, vai lá e manipula de novo antes de você injetar. Porque como ele é um produto que ele pode acumular em algumas regiões, e a gente não quer que acumule na verdade. Se é hiperdiluído, é até mais fácil. Se você manipulou bastante, você vai, coloca em toda a região, ok. Mas quando você está fazendo as duas técnicas juntas, sugiro que você separe bem a seringa que você vai usar para volumizar e utilize-a antes, e depois você utiliza a seringa que você vai bioestimular. Mas lembre-se sempre de manipular essa seringa para que não tenha acúmulo desses grânulos, né, que depois podem dar algum problema aqui. E massagear bastante essa região, né? O E segredo para de volumizar. Para volumizar, então, o segredo de todo bioestimulador, usando com a função bioestímulo, é muita massagem. Então, assim, Sculptra tem que fazer massagem? Tem que fazer massagem. Elancê tem que fazer massagem? Tem que fazer massagem. Hidroxapatita de cálcio tem que fazer massagem? Tem que fazer. Então, assim, não tem como, tem que ficar atento. E quando você usou como volumizador, você viu que ele já preencheu, deu volume além do que você quer, você tem que fazer. Mas não é uma massagem delicadinha, não. É uma massagem rigorosa já para posicionar o tecido para ele tentar descer e espalhar para onde você quer, né? Ou às vezes até colocar um pouquinho de soro. Eu diria que é sempre bom você colocar menos para não ficar nessa situação. Coloca menos, Exatamente. massageia, vai olhando. Você fica na dúvida, para ali. O máximo que pode acontecer depois você marcar uma nova sessão. É melhor, Exato. sabe aquela história de que o menos é mais? Para O quem está menos. começando, é. Agora, quem já tem habilidade, quem sou eu para falar aqui? Vai depender da sua mão. Então, geralmente nessa região, né, do malar, a gente vai geralmente volumizar do
do contorno da mandíbula. Então, a gente geralmente vai escolher pertuitos nessas regiões que, por exemplo, aqui geralmente eu quero dar um volume, aqui eu quero dar um volume. Então, se você fizer qualquer rio pequeno, tá? Você vai estar na região de segurança. E também não economizar pertuitos, porque muitas vezes você vai economizar um pertuito e acaba preenchendo onde você não queria, porque a gente não tem exata noção de onde está a cânula 100%. Às vezes, sem querer, você está um pouquinho além, e aí você pode volumizar uma região que você não queria. Então, marca no início, vai lá, marca com a caneta, senta bem a cânula, põe para fora. Você tem que sentir essa técnica. Aí você vai fazendo os contornos, né, de uma forma muito consciente do que você está fazendo. Sim, a hidroxapatita, o ideal é você fazer mais pontos de pertuito, não usar cânula 70, como era legal no Sculptra, que você consegue fazer mais raios, por causa exatamente desse acúmulo, né? Que você tem que controlar, então você vai fazer mais regiões para você controlar esses acúmulos para não formar os nódulos tardios, né? E ficar sempre atento. Formou nódulo, você vai avisar o paciente, porque aí você tem a chance de o paciente voltar. É legal também você dar um massageador para o paciente, para ele levar para casa, para ajudar a fazer massagem, né? Faz bastante massagem, qualquer coisa volta no consultório. Ah, se formar um nódulo pequeno, o que eu vou fazer? Conta aí, Dani. Então, formou um nódulo pequeno, a gente tem que ser assim, o paciente tem que colaborar em casa, ele tem que se observar, ajudar essa observação. Tá um nódulo pequeno, a gente vai orientar, fazer a massagem vigorosa. Mesmo assim, não deu, vem para o consultório, porque se o nódulo realmente não sair, a gente tem que tentar fazendo o quê? Jogar bastante soro fisiológico nele, para hiperdiluir e tentar drenar numa massagem vigorosa, né? Mas existe nódulos que vão ficando mais persistentes, né? E aí fica mais complexo, né? Se passar para um estágio mais avançado, você vai entrar com corticoide, então até tem uma mistura 5-FU, que depois, quem quiser, a gente passa os componentes dessa mistura para você tratar. Mas o segredo é sempre você observar tudo que está acontecendo para o paciente, fotografar muito bem antes, 2 semanas ou 3 depois, para você poder fazer essa comparação, porque senão o paciente esquece, né? Ele começa a ficar melhor, mas ele não lembra mais como ele é. Isso acontece com a gente também. A gente não se fotografar, nem a gente sabe como era. E cada vez que a gente melhora um pouquinho, a gente fica mais exigente, a gente quer melhorar mais. E aí fala, poxa, mas não tinha essa marquinha aqui? Tinha, mas tinha um outro defeito, por exemplo, quantos narizes que eu não fiz e tinha um calinho ósseo que incomodava. E sobressaía mais do que uma ruguinha que estava aqui. Na hora que se conserta o nariz, a ruga sobressair, ele fala, eu não tinha essa ruguinha aqui. Aí você pega as fotos e você vai mostrar que existia. Então, é muito importante você realmente lançar a mão da fotografia, do antes e depois. É né? verdade. Aproveitando o que você está falando no nariz, né? Como é que fala? A gente teve bastante perguntas durante a semana que a gente fez a publicação da live. E estavam perguntando, doutora Maria Luísa, você aplica hidroxapatita de cálcio no nariz? Não, olha, eu não vou ser contra quem aplica, talvez essa pessoa esteja desenvolvendo, como eu falei, muitas pessoas vão desbravando esse campo. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com o meu paciente aqui no consultório. Aqui sou eu e meu paciente, eu tenho que responder por tudo que acontece com ele. E talvez seja assim no seu consultório também. Então, eu não arrisco. Eu acho que a gente tem bons materiais para usar nessas regiões. Então, orbicular dos lábios, orbicular dos olhos, você tem que pensar um pouquinho. Existe você usar a hidroxiapatita hiperdiluída na região de olhos, mas você tem que usar a diluição correta. Então, às vezes, aqui a gente gosta de falar até que não é para usar, porque muitos artigos contraindicam essa técnica, porque é uma técnica bem avançada. Você não pode errar essa diluição. Se você errar, aí sim que você vai causar algum problema. Agora, se você fizer corretamente, você vai ter grandes soluções até. Eu acredito que o futuro seja muito hidroxiapatita hiperdiluída para essas regiões que são de difíceis tratamentos, porque nós temos uma reabsorção que ocorre nessa cavidade.
Então, quando está faltando estrutura óssea, muitas vezes você não consegue uma outra coisa a não ser bioestimular. Entretanto, pelos cuidados que têm que ser tomados e pelos artigos científicos e muitas vezes pela contraindicação do fabricante, a gente fala aqui que não. Mas claro que a gente está vendo que existem técnicas para você fazer isso, muitas vezes a gente tem que lançar mão dessas técnicas, e eu acho que é o futuro. Só que a gente não quer ser responsável de falar numa live para você vai lá e usa, sem você fazer um curso, sem você entender as hiperdiluições que você pode fazer para cada região, e aí sim você pode lançar mão, então, né, de tratamentos para essas regiões mais complicadas. Ainda mais que hoje em dia já existe no mercado até essas misturas, né? Que é o Harmonica, né? Que é um produto que a hidroxapatita já está misturada até com o ácido hialurônico para fazer essa aplicação. Só que nós, cirurgiões dentistas, não estamos habilitados a usar nem dentista, nem biomédico, nem farmacêutico estética, sim, só a classe médica. Então, é um produto que ainda não chegou para o nosso mercado. Provavelmente vai vir para todo mundo. No momento, ele está com um valor bem alto, porque só tem uma empresa e só uma classe pode usar. Então, a gente acredita que vai vir, né? Que vai vir tudo isso. E por isso, alguns dentistas, alguns, né, que eu falei que desbravam esse mercado, porque assim, não tem justificativa para o dentista não usar, na verdade. Exatamente. Ele vai lá e mistura a hidroxiapatita, ele mistura o ácido hialurônico com a hidroxiapatita, porque ele está acostumado a fazer isso. Aquilo é o dia a dia dele, arroz com feijão. Só não tem a abertura da fábrica, mas viram outras. E eu tô louca para que venham outras, sabe por quê? Porque às vezes o preço fica muito abusivo e fica uma restrição que não tem embasamento nenhum, já que foi o dentista, ele é especializado, ele faz 2 anos e meio de especialização, ele entende muito da face e ele já usa todos esses produtos. A mistura deles, ou não mistura, gente, se você usa hidroxiapatite, se você usa ácido hialurônico, misturar os dois, qual é a diferença? Então, é uma questão que, na verdade, não compete aqui a gente ficar brigando, nós não estamos nessa função aqui, né? A gente só está mostrando para você a visão, tá? Que é a mesma que eu falaria para o meu paciente aqui, por que isso, por que sim, por que não, eu mostraria a visão, porque se o paciente chegar para você e falar, eu quero usar o Harmonica, eu vou explicar, né? Nós temos outra forma de utilizar, por isso, por aquilo, porque não tem muito sentido na minha visão, né? Não sei na sua, Dani. Não, eu acho que é isso aí, e a gente tem que fazer o que está na nossa... A gente até pode aplicar o Harmonica, só que juridicamente, né, o respaldo da empresa, tudo só está na outra classe. Então, a gente respeita tudo isso e vamos esperar, que já está chegando e chega rápido. É exatamente isso. O que a gente tenta passar aqui para vocês, eu e a Dani, é sempre pensar, sempre ler o que o fabricante indica. Porque mesmo com a indicação do fabricante, muitas vezes, graças a Deus, a gente não tem um processo, espero que vocês também não tenham, mas pode acontecer. E aí você vai procurar um respaldo da empresa. E aí você usou de forma equivocada. Você não tem nota do produto que você pediu para alguém comprar, porque não está permitido comprar, você pediu para alguém comprar. Já começou o erro por aí. E tem a Rafaela Garmes, que, né, sempre está falando disso, que eu acompanho. E assim, você tem que estar respaldado juridicamente para você não ter problemas. Para o seu paciente, em primeiro lugar, antes do problema jurídico, para ele não ter problema e nem você. Porque exatamente, a nossa responsabilidade com o paciente é muito grande e a gente sempre quer o melhor. Ninguém vai fazer uma técnica esperando que qualquer coisa errada aconteça, sim, buscando o melhor para esse paciente. E eu tenho certeza que quem desbravou esse mercado misturando hidroxiapatita com ácido hialurônico sabe o que está fazendo, tem estudado, tem embasamento científico, e quero que vocês só entendam que a nossa posição aqui é delicada. Numa live, né? Para quem é um professor de um curso grande, está fazendo isso direto, ok, mas a gente
Nosso intuito inicial era para o nosso paciente. Só que, de repente, vieram um monte de alunos, amigos, colegas de faculdade que fizeram curso com a gente e a gente começou a ter um monte de perguntas e agora a gente está se sentindo na obrigação de esclarecer os nossos colegas para que eles tenham muito sucesso no consultório deles. Com certeza. E se vocês tiverem perguntas, gente, pode fazer aqui, ó. Doutor Orlando, poderia repetir os tamanhos das cânulas de acordo com os bioestimuladores indicados? Então, as cânulas, vamos lá, gente. A cânula, todo bioestimulador, toda cânula para os bioestimuladores é um produto mais grosso, um produto mais denso. Então, o que é melhor? Usar a 22, né? A 21, a 25 é uma cânula mais fina, mais flexível, então você tem que ter mais habilidade e tem comprovação científica que ela também pode romper vasos. Então, o que a gente faz? A gente preconiza a 22G de 50 para hidroxiapatita de cálcio e a 22G 70 para o Sculptra e a 22G 50 também para o Elancê. Então, só o Sculptra que você pode, como ele é mais hiperdiluído e não dá tanto volume, você pode espalhar com um único pertuito ou com 2 pertuitos, dá uma espalhada maior. Os outros, o hidroxiapatita, você deve fazer mais pontos de pertuito para espalhar. E o Elancê também, você vai fazer um pouco mais de pontos para espalhar essa região. Não sei. Até porque quando você está usando o Elancê ou a hidroxiapatita, você geralmente está pensando em volumizar e bioestimular ao mesmo tempo, né? Tem uma outra pergunta aqui da Liz. Como escolher a diluição do Radiesse? Qual a indicação, por exemplo, na aplicação dele na bochecha? Então, tudo você vai escolher, precisa daquela anamnese inicial e você tocar no seu paciente, você vê o grau de flacidez que ele tem e o grau de espessura dérmica. Se você pegar e diluir ele 1 para 1, é uma diluição meia grossa. Então, ele fica meio carregado. Então, se você tem aquela pele muito fininha, aquela camada muito fininha, ela vai ocasionar muito volumes e nódulos. Uma diluição muito interessante para uma qualidade de dérmica, de flacidez normal, é 1 para 3. E se a pelezinha é muito fininha, principalmente quando você aplica em pescoço ou você vai na região da bochecha e ele é geralmente uma pessoa mais idosa, com a pele mais fininha, você aplica 1 para 4. Então, essa seria a proporção ideal. Até 1 para 6, cientificamente, é comprovado o bioestímulo de colágeno. Mas uma diluição muito legal é 1 para 3 e 1 para 4. É que o 1 para 6 você já começa a utilizar em colo, tá? E a gente está falando isso já como paciente. Então, 1 para 4 porque todo mundo aqui gosta de se cuidar, né? É uma área que a gente ama. Então, a gente não pode fazer colo, tá bom? Mas, só para vocês saberem que até 6 é bem aceito, é usado em outras regiões do corpo por outros profissionais que são habilitados para fazer, né, as outras áreas do nosso corpo. Cânula 22 que a Dani falou, vou contar para vocês. Eu só uso a 22 e às vezes uso a 21. Então, se você quiser uma dica para o seu consultório, fica onde é mais seguro. Ninguém garante que você não vai estar dentro do vaso, mesmo com a 22. Só que você tem um pouquinho mais de segurança, porque ela é mais difícil de romper um vaso. E por isso a gente trabalha sempre com retroinjeção, porque se eu estiver dentro do vaso, eu estou tirando do vaso, né? E a gente vai procurar a região correta, porque onde é mais vascularizado? Geralmente na região de derme ou de derme com a hipoderme. A gente tem que explicar mais, né, de fisiologia da pele para você entender que essas regiões são mais vascularizadas. Quando a gente está falando de hipoderme, a gente já está buscando uma região mais segura. Por isso que a gente aplica na hipoderme, mas sempre com a retroinjeção e sempre com pequenas quantidades de produtos, 0,1, 0,2 no máximo, para que você também, né, faça retroinjeções seguras, trabalhe de forma segura.
Para não ter o grande volume. Isso. Alguém tem mais dúvidas? Quer falar mais alguma coisa? Será que a gente esqueceu de alguma coisa, Dani? Porque a gente andou falando tanto, bastante. Ah, tá. Uma coisa interessante aqui em relação que eu estou olhando aqui, em relação a você consegue diagnosticar, rastrear a hidroxapatita de cálcio quando você achar que tem alguma. Você quer avaliar, fazer um exame laboratorial do seu paciente? A hidroxiapatita de cálcio. Será que é o Elancê que a gente consegue? Não, a gente consegue a Não, hidroxiapatita de consegue. cálcio, né? A A gente consegue dar hidroxapatita uma imagem radiopaca. radiopaca, isso. Você consegue ver sim, por causa do cálcio. Né? Exatamente. A gente vai ter que voltar lá atrás um pouquinho para lembrar, mas é por causa do cálcio que você vê como alguns produtos que a gente usa também tem hidroxiapatita de cálcio no nosso dia a dia de consultório, e você vai tirar uma radiografia e está opaco. Né? Então, a gente consegue ver. Então, vamos lá, outro detalhe muito importante, você não deve associar, né, a hidroxiapatita de cálcio com algum preenchedor definitivo. Aliás, você não deve associar, como assim, colocar no mesmo plano, né, como o PMMA, que é um polimetilmetacrilato, que cada produto ele tem que ser aplicado na sua região independente, né? Então a gente tem que estar sempre atento aos pacientes, principalmente os pacientes mais velhos, que antigamente era um produto que se usava bastante, né? Então a gente tem que avaliar nessa primeira consulta se a pessoa já fez ou não algum procedimento estético antigamente. Eu oriento muito hoje em dia meus pacientes, principalmente os pacientes novos que estão entrando agora, tentar conversar com o profissional e aprender qual é o produto, qual é a marca, qual é o tipo de produto que estão injetando em você, porque você tem que conhecer. Se tiver alguma reação, alguma alergia, tem que saber qual é o produto que é. Se você quer, tipo, você fez um tratamento, aí você quer fazer um retoque, um refinamento, aí procura um outro profissional, e aí esse profissional, ele também deve questionar você sobre saber qual é o produto, para você saber, para não misturar marcas de produtos, para você ter uma resposta mais assertiva do tratamento que está sendo realizado. Você sabe que hoje no grupo de alunos, alguém perguntou de um procedimento, né? Já tinha vindo de um outro profissional, a paciente estava insatisfeita, e eu falei no grupo, uma coisa que eu vou repetir aqui: o último que cutuca é o pai da criança. Porque é isso, tem um produto lá, a pessoa falou que tem, mas você não se atentou a buscar que produto estava lá, e você colocou a hidroxiapatita de cálcio, qualquer coisa que você colocar, para quem é que vai sobrar isso aí? Para você. Então, tente aprender. Então, outro dia veio uma paciente que tinha o metacrilato, né, o PMMA, o Orlando está rindo, mas ela veio e eu liguei para o cirurgião plástico, falei, olha, você me diz, tem um produto aqui, ela quer fazer o bigode chinês, eu posso colocar ácido hialurônico? Então, assim, aí eu estou respaldada, porque eu estou conversando com o cirurgião plástico dela, ela me disse que tinha um produto lá. E todo mundo teria medo, mas o cirurgião da plástico dela falou, pode aplicar. Eu falei, pô, então tá bom. E qual a densidade que eu posso aplicar? Geralmente eu uso essa densidade para essa região. Ele falou, não, põe um pouquinho menos e faz um teste. Olha, não teve problema nenhum. Então, aquilo que às vezes a gente fica com medo, né? Talvez tenha que procurar um médico, porque se o paciente tem qualquer produto, nós temos que entender o quanto a gente pode, de fato, ajudar esse paciente, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que orientar os seus pacientes, sempre entender qual o produto, qual foi o procedimento realizado, se é definitivo, se não é definitivo, porque isso vai ajudar a história do paciente. É igual quando você vai fazer uma cirurgia de silicone de mama. Você sai com o histórico, né? Qual é o peso, que tipo de silicone. Então, eu ensino meus pacientes a se orientar para começar a saber, para não ter problema futuramente, né? Para você saber que tipo de produto usou.
Nós, como profissionais, temos que criar o hábito de sempre mostrar o produto para o paciente. Muitas vezes a gente pode dar a etiqueta do produto para ele guardar. Quando o paciente não quer levar alguma coisa aqui, eu deixo no histórico dele. Eu faço, fotografo e deixo na pasta dele. Porque é uma forma também de você estar sempre dando um respaldo para esse paciente para que ele fique bem. Agora, misturar dois produtos, né, sempre é uma coisa que não é indicada. Você pode fazer? Pode, como eu liguei para o cirurgião plástico, a pessoa queria fazer comigo, não queria voltar lá, não sei nem porquê, acho que ela gostou de mim, né? E aí eu falei, bom, então eu vou fazer da forma correta. Liguei para a pessoa, mas o ideal é que você não misture produtos diferentes no mesmo plano ou até em planos diferentes, porque como eu falei, você continua sendo pai da criança. Quando você vê que está cheio de filho por aí, com a sua responsabilidade de assinatura digital ali, que você vai responder por, né? E cuidado para não ter que dar pensão depois ainda, né? Tô levando aqui na brincadeira, gente, mas o negócio é sério. Então, Fizeram uma pergunta para mim, Lu, sobre cicatriz de acne. Se o hidroxapatita, ele ajuda na cicatriz, que essa é uma questão que eles sempre querem saber, como é que é, né? Como é que ele é usado, em que forma ele como é ele é usado. calculado. Como ele é calculado. Falando que ele é calculado por décadas de vida. Né? E na cicatriz de acne, você usa o Elancê, ele é indicado? O Elancê não, o hidroxapatita de cálcio. Eu uso a hidroxapatita de cálcio hiperdiluída. Como eu disse na escola que eu fui, que eu estudei, eles faziam muita hiperdiluição, sempre embasado. Eu vi muitos resultados bons, tá? E, como eu disse, não estou aqui para criticar, porque eu sei que tem uma escola que é contra e fala um monte de coisa. Eu estou aqui, gente, o que eu vi foram resultados. Então, eu não quero ficar numa situação delicada de proteger ninguém, porque não é essa a nossa função aqui. Nossa função é te informar. Mas, hiperdiluído, eu vi bons resultados nas minhas pacientes, com melhora de acne, com a melhora da qualidade dérmica. E já usei no meu pescoço, tá? Já usei esse aqui hiperdiluído, quero usar esse aqui. Tem que usar para essa região, porque a gente vai ficando flácida. Só que você tem que conhecer as hiperdiluições de cada região. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai fazer essa região aqui, ó, que ela costuma fazer um afundamento. A gente tem uma artéria aqui, que é a temporal superficial. A gente deve entrar por essa região de malar, que é uma região segura, porque ninguém sabe onde está essa artéria. Quem falar que sabe, não sabe, porque ela pode ter diferenciações anatômicas. Então, você tem que procurar áreas seguras para fazer essa região e a hiperdiluição correta, porque é uma região que é muito vascularizada. Sendo assim, você vai obter bons resultados, mas sem a diluição correta, você vai errar. Então, é uma coisa que precisa estudar. Grandes speakers estão se reunindo para falar sobre hidroxiapatita de cálcio com efetividade. Estão falando dos bons resultados aqui que os pacientes estão falando, né? Pacientes que foram acompanhados por um bom tempo e que têm bons resultados. Então, eu utilizo sim, e eu vejo melhora sim. Sim. Todo bioestimulador para a parte de acneica, né, que é aquela cicatriz de acne, eles são muito interessantes, porque só quando você já coloca o ato de você já colocar através da cânula, que você já vai estimular, você já faz um estímulo, né? Quando você coloca e injeta a cânula, você já faz um estímulo de colágeno. Geralmente na cicatriz de acne, são aquelas que já tem como aquelas as aderências, né? As aderências, ele está exatamente. Aí você já descola e coloca as fibroses, exatamente, e coloca o bioestimulador naquela região e o que ele vai fazer? A cicatriz, ele vai ter um resultado bastante interessante. Eu acho que é um tratamento revolucionário para essas pessoas que sofrem com cicatriz de acne. Muito bom. Sim, não pense que é o único, né? A gente tem que aprender, nós estamos falando hoje de hidroxiapatita, mas, na verdade, a gente, quando o paciente entra aqui, quando a gente já falou lá atrás, uma boa anamnese,
às vezes um microagulhamento, às vezes um peeling associado a esses outros procedimentos. Você tem que manter essa pele e essa derme hidratadas para que você tenha os melhores resultados possíveis. E muitas vezes você vai indicar ativos, né, que o paciente não só vai passar aqui na parte externa, na pele, à noite, ou vai também tomar alguns ativos importantes que vão contribuir para a saúde geral dele. Sim, como se diz, é um conjunto, né? É um tratamento. Você vai você vai lá embaixo, eu falo, aduba a plantinha e vai vindo até a camada externa, né? Onde você fica regando todo dia a planta, né? Então você tem que cuidar tanto do subcutâneo como da camada córnea, da camada externa. E tudo isso Eu são acho que associações. eu vou falar para vocês que o paciente é como um diamante. Ele tem várias facetas e você tem que cuidar de Exatamente. cada uma delas, né? Exatamente. E fazer ele ter a lição de casa dele, né? Ele tem que Com colaborar em certeza. casa para ter uma resposta melhor, né? Uma resposta mais Mais duradoura, né? efetiva, né? Mais E efetiva e efetiva, mais duradoura. duradoura. Exatamente, porque os bioestimuladores, ele é um tratamento progressivo, né? É um tratamento a longo prazo. Você não tem uma resposta imediata, na hora. Você vai esperar a função dele de bioestímulo de colágeno, né? Então, isso é muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que controlar a ansiedade, né? Que a gente está naquele momento imediatista, que é tudo para ontem, né? E aí a gente vai tomando conta disso e controlando e vai tendo um resultado bem assertivo, bem duradouro. Com certeza. Tem uma Olha, a pergunta gente já aqui está aqui há 53 minutos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Geralmente eu faço umas piadinhas porque a gente tem que procurar ter um dia leve, né? A gente já tem tanto peso, mas pensa que às vezes eu não fico estressada, também fico. Muita gente também pediu artigos científicos. Então, para quem mandar a mensagem box, a gente vai mandar. A gente está pensando em criar um canal no Telegram e colocar muitos artigos científicos sobre bioestimuladores que possam auxiliar vocês, né, profissionais que estão participando aqui, alunos, a tomarem decisões de que produto é melhor e até o paciente que queira ler mais sobre um artigo, mas artigo científico, não Google, que às vezes fica um pouco perdido, né? Um escreve, outro escreve, mas não busca. A gente vai pôr artigos científicos para vocês se basearem, fazerem escolhas conscientes e que tragam bons resultados para vocês. Aí só manda inbox que a gente vai estar mandando, tá bom? Exatamente, olha lá, o Orlando já está querendo, né? A Andréia, a Regina, pode mandar inbox que a gente vai mandar. A gente vai criar um grupo no Telegram, vocês podem entrar que a gente vai começar a postar conteúdo para profissionais, agora é para profissionais. Tudo sobre na área de bioestimulador, né? Sobre todos os bioestimuladores que existem no mercado no momento, que isso é muito, é o tratamento do momento, né? Então a gente vai criar esse canal e a gente depois vai convidar vocês para lá e nós vamos mandar. Mas manda um inbox que a gente já pode ir mandando algum para vocês começarem a ler, tá bom? Exatamente. A gente quer Será agradecer. que a gente esqueceu mais alguma coisa aqui? Não sei, porque tem mais tudo dúvida? tipo Ficou assim, alguma pergunta? porque os bioestimuladores em si, eles são meio que parecidos, né? A única coisa é que os produtos são, mas as técnicas são mesmo parecidas, né? Aí a Irineia, a doutora Irineia Miranda tá falando que ela quer os artigos científicos. Já enviou, muito legal, a gente vai mandar para vocês. Pode ficar tranquila que a gente vai, vocês vão gostar de ler. Tem artigos do Cotofana, muito legal para vocês lerem agora. Tudo você tem que aprofundar um pouquinho no processo, né? E você fazer uma escolha certa para os profissionais da área de saúde, tanto todos os profissionais que podem fazer uso desse tipo de procedimento, então vale a pena, né? Não é só para dentista, a gente pode mandar para biomédicos, para farmacêuticos esteta, nós estamos aqui
O Quem sol quiser, nasce para gente, qualquer todos. Quem pessoa. quiser que queiram se aperfeiçoar, se entender, nós estamos aqui, né, Lu? Para poder Desde que ajudar e trabalhe com passar um essa pouquinho. área, pode procurar a gente. Eu acredito muito numa junção de profissionais, né? Eu não sou a dona da razão, acho que ninguém é, e quanto mais a gente se unir, mais resultados melhores nós teremos. Exatamente. Exatamente. Então, acho que é isso, né, gente? Muito feliz que vocês participaram aqui com a gente. Muito obrigada aos alunos, né, da especialização em harmonização orofacial, que eu adoro. Gente, ganhei muito bolo de aniversário esse ano. Se eu engordar, vocês já descobriram um pouco. Eu ganho bolo de aniversário. Eu levo o bolo, daqui a pouco eu ganho o bolo. Eu fico fascinada, assim, porque é o mundo também que eu estou descobrindo. É verdade, é muito gratificante a gente poder passar um pouco, dividir os nossos conhecimentos e mesmo a gente ensinando, a gente está sempre aprendendo, né, Lu? Com certeza, e A muito, gente muito. sempre aprendendo. Então, a gente quer agradecer. Obrigado por mais uma live, né? Semana passada a gente estava com o Elancê. Essa semana nós estamos com hidroxapatita de cálcio. E segunda-feira que vem, o Sculptra ou Eleva, o ácido polielilático, né? Isso. Então a gente espera vocês na semana que vem, segunda-feira, às 8 horas da noite. Podem fazer suas perguntas, que a gente vai ter um enorme prazer de responder para vocês tudo que a gente sabe. Então, um beijo Exatamente. grande, boa noite, bom descanso. Obrigada à minha parceira aqui, a doutora Daniela, que eu chamo de Dani, doutora Daniela, Imagina, por é um mais essa prazer live. dividir. É um prazer dividir com você. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Com Uma certeza. boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Beijo, Tchau. tchau. Beijo. Aru, fica aí um pouquinho só para eu tirar uma foto. Ah, Parada. tá bom. Pronto. Que aí a gente vai para. Eu mando para você botar na sua foto da live aí. Tá bom. Beijo, Tchau. pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada e boa noite. Boa noite. Lu, é você que tem que baixar aí.